Bom dia oficialmente, conforme a introdução, meu nome é Rodrigo Iazzi, eu sou diretor de marketing da BIC Brasil e Argentina, estou na BIC há 6 anos e meio. Breve introdução, né, para curiosidade aí sobre mim um pouquinho. Eu me formei em 2000 em administração de empresas, depois eu fiz MBA depois de um tempo em marketing. Trilhei minha carreira basicamente em marketing, em diversas frentes, tá, em diversas transformações, porque com certeza o marketing há 20 anos atrás não é o mesmo marketing atual, porque o consumidor vem mudando bastante, né? Nós, como consumidores, inclusive, sabemos das mudanças de hábitos que a gente está sofrendo mais forte recentemente. Então, nos meus primeiros 5 anos de marketing, eu trabalhei na Umbro e na Nike, mercado de material esportivo, uma experiência bem interessante. Inclusive, alguns de vocês estavam vendo a palestra agora do Vasco, né, do BMG, e, enfim, falou um pouco sobre marketing esportivo. Eu trabalhei um pouco nesse universo, é bem interessante e bem apaixonante, eu diria, para quem está nesse mercado. Depois desse período de 5 anos, eu trabalhei 7 anos na Havaianas, outra marca bem apaixonante também, no meu ponto de vista. Desses 7 anos, 2 anos eu morei na Europa, na Espanha. Eu fui o único brasileiro que foi, na época, ajudar a startup, que a gente, em 2008, 2009, a gente abriu operação no mercado europeu. Então, foi uma experiência muito bacana, mercados completamente diferentes. Eu atuava no mercado europeu com Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Itália. Assim como o Brasil é muito diferente da Argentina, né, e qualquer país da América Latina, obviamente na Europa tem bastante diversidade, diferença, e aí que entra o marketing, né, entendendo profundamente as nuances do comportamento do consumidor, etc., para adequar o portfólio, adequar a ação, adequar o negócio, né, de uma forma geral. Depois desse período todo, eu trabalhei 2 anos e meio na Johnson & Johnson, cuidava de Listerine e Band-Aid para a América Latina, uma empresa americana, outra pegada, muito bacana também. E depois desse período todo, eu entrei na BIC em 2015, estou até o momento. Entrei cuidando da categoria de shavers. Sim, a BIC tem lâminas, né? É o segundo player do mercado em lâminas, tem 30% de market share, mais ou menos, na categoria de lâminas descartáveis. Tem a categoria de isqueiros também, e tem a categoria de papelaria, que é mais a nossa conversa aqui hoje, né? Falar um pouco da caneta BIC Cristal dentro do contexto de stationery, né? De papelaria. Então, eu entrei para cuidar de lâminas nos primeiros 2 anos e meio, e depois acabei abraçando todas as 3 categorias, né? Todo o portfólio de produtos da BIC, que são 3 categorias. E mais recentemente, a gente também assumiu a operação da BIC Argentina, já faz 1 ano mais ou menos, e eu também assumi toda a área de inovação da BIC Brasil e Argentina, e o e-commerce também, que eu vou contar um pouco para vocês. Então, diria que é uma posição bem dinâmica, bem interessante para quem gosta, e, enfim, eu particularmente gosto bastante, tenho o privilégio de estar aqui representando uma marca, né? Uma marca tão icônica que não é minha, não é dos funcionários da BIC, é de todo mundo, né? Dos brasileiros. Difícil algum brasileiro que nunca tenha tido um produto da empresa, especialmente quando a gente fala de instrumentos de escrita. Então, vamos começar. Eu vou contar um pouco para vocês, bem focado no case, né, da como a BIC sustenta um produto no auge durante décadas, né? Estou falando basicamente da BIC Cristal, a nossa caneta BIC. Mas antes de começar, né, eu trago aqui uma reflexão que eu acho que é bem interessante, e talvez tenha no pensamento aí de todos nós, no meu com certeza está, né? É sobre escrita ou sobre digitalização, especialmente aí nesse mundo pós-pandemia, pós não, né? Ainda em pandemia que a gente está vivendo, infelizmente, mas acelerou-se muito a digitalização. Mas mesmo antes, né? Eu acho que é uma reflexão super pertinente, e a resposta, na verdade, ela parte da pergunta, né? A pergunta está errada, né? Não é sobre ou, é sobre e, né? É sobre escrever e também digitalizar. Por quê? É sobre e, é sobre adição, porque é sobre o consumidor, né? Quando a gente fala de marketing, de mercado, o consumidor está no centro, ele define, ele decide, não são as marcas, ainda mais hoje em dia, né? Quem tem esse poder na mão hoje, cada vez mais, são as pessoas. Então, essa figura, essa imagem, eu acho que ilustra bem uma pessoa multitarefas. Ela está no computador, ela está provavelmente no celular, e ela está também anotando, aqui no caso, com a sua caneta BIC. Então, é sobre adição, sobre fazer várias coisas, sobre cada produto ou serviço tem o seu papel, né?
as pessoas falam, é verdade, o livro de papel não, enfim, a leitura digital não substitui o livro de papel. Não substituiu, porque são experiências diferentes, são momentos diferentes, né? Com certeza ela trouxe adaptações, ela trouxe necessidade dos negócios se adaptarem, mudarem, evoluírem, isso com certeza, mas não necessariamente a gente está falando de substituição. Até porque quem decide é o consumidor, e esta é uma categoria especificamente de instrumentos de escrita, que é uma categoria muito relevante para o nosso processo de desenvolvimento. Desde que a gente entra na escola, aí na primeira infância, o primeiro contato que a gente tem com a expressão é através de um lápis de cor ou grafite e um papel, né? E todos os conteúdos programáticos de todas as escolas, eles passam por isso necessariamente, né? Você não vai direto para a digitalização, direto para o aprendizado binário, porque é importante para o desenvolvimento humano, é fundamental, tem diversos estudos científicos, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que mostram a importância, né, da escrita no desenvolvimento humano. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Ele desenvolve coordenação motora fina, ele desenvolve memorização, concentração, expressão de sentimentos através, às vezes, de cores e desenhos, e aprendizado cognitivo, que é tão importante. Então, é uma categoria que vai um pouco além do consumo nosso, do dia a dia, porque ele está presente no processo nosso de educação. E uma vez que você aprende dessa maneira, você normalmente leva para a sua vida, né? Claro, aí você vai adicionando, né? Você sai do lápis de cor e vai para uma canetinha, aí depois você vai para a caneta, um pouco mais velho, e aí depois você vai para o celular também, aí depois você tem tablet, né? O celular não substitui o tablet, eles trabalham juntos, e a escrita tem o seu papel também fundamental, ainda mais nos dias de hoje. Então, eu queria fazer um parênteses aqui para a gente começar nivelando um pouco essa expectativa, esse conhecimento, e agora a gente vai falar um pouco da BIC, né? A BIC é muito curiosa, é uma empresa francesa, né? É uma empresa familiar até hoje. O nosso CEO global, Gonzalo Bic, ele é neto do fundador, tá? Então, a família Bic. Só que é uma empresa de governança extremamente profissionalizada, né? De capital aberto na França. E o Marcel Bic, que é o fundador, ele comprou a patente da caneta esferográfica, que vocês conhecem, e evoluiu muito e trouxe para o mercado de uma forma acessível, de uma escrita suave, que em 1940, na década de 40, não existia. Por isso o sucesso desde o início. E logo o Brasil foi um dos primeiros países que a BIC veio. Por isso que muita gente acha que a BIC é brasileira, né? Porque é uma empresa tão presente no nosso dia a dia, desde a nossa educação, que ela se confunde mesmo, né? Parece mesmo uma marca bem brasileira, e que bom, né? Os valores da marca conectam muito com a brasilidade, com a simplicidade, né? Com o nosso jeito de ser. Então, logo em 1956, a BIC já veio para o Brasil. Só uma curiosidade, o Brasil é o único país no mundo que existem as 3 fábricas de lighters, de shavers e de stationer, né? As 3 fábricas no mesmo local em Manaus. Então, o Brasil é muito importante para o negócio da BIC no mundo, é a segunda operação no mundo, rivalizando com a França, depende um pouco do câmbio, mas é a segunda ou terceira operação do mundo. Então, é muito relevante para a marca, né, para a BIC globalmente. Depois eu não vou passar aqui no detalhe, até por tempo, mas é interessante ver alguns marcos, né? Em 69, BIC é o número 1 em fabricação de canetas no mundo, então, logo de cara, já através da BIC Cristal. Depois, olha que interessante, na década de 70, que vieram os isqueiros, né, e as lâminas. Sendo que o isqueiro tem uma história um pouco parecida, de aperfeiçoamento de um produto, que hoje também, né, quem não tem, ou teve, ou perdeu até um isqueiro BIC, então é uma categoria extremamente presente também. E as lâminas, a BIC foi a primeira empresa no mundo a lançar lâminas de barbear descartáveis, né, porque até aquele momento, muita gente fazia ainda com navalha e tal, e não tinha essa praticidade, essa comodidade que a gente vê hoje. Depois, na história, a gente tem escritório inaugurado em Cajamar. Hoje, o nosso escritório comercial, a sede Brasil e Argentina, fica em Alphaville, em São Paulo. Depois, a gente tem algumas plataformas digitais sendo lançadas mais recentemente, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, então essa presença global, né, desde a França, e aí tem alguns números interessantes aqui, né? A BIC globalmente produz mais de 2 bilhões de canetas cristal, essa que a gente conhece, a caneta BIC, por ano no mundo, são vendidas mais de 2 bilhões de canetas, mais de 1 bilhão de unidades de lâminas, né, tem mais de 15 mil colaboradores no mundo, uma presença em mais de 160 países,
e tem 24 fábricas espalhadas pelo mundo. No Brasil, tem alguns números bem interessantes também, né? A gente é a segunda ou terceira operação maior do mundo, como eu comentei. E olha que legal, a caneta BIC, no Brasil, são vendidas mais de 300 milhões de canetas BIC todo ano. Então, é uma empresa de muito volume, de muita massificação, de muita distribuição, né? Está aqui mais de uma caneta por brasileiro. Lâminas também, 300 milhões de lâminas por ano. E isqueiros, olha que interessante, né? Uma categoria que também todo ano a gente comercializa mais de 200 milhões de isqueiros por ano. Então, se somar tudo isso aí, a gente está falando de bilhão, praticamente. Existem outras nuances aqui de acessórios que fazem esse número virar quase 1 bilhão de produtos por ano, né? São produtos de muito acessíveis, então gira muito. E tudo isso é possível porque a BIC está presente em mais de 600 mil pontos de venda no Brasil, só no Brasil. Né? Considerando que o Brasil, aí, considerando bares, né, todo tipo de canal, o Brasil tem mais ou menos 1 milhão de pontos de venda, a BIC está presente aí em 60%, 70% de todos esses pontos de venda do Brasil. Então, esse é outro número bastante interessante, né? Em 2019, a gente ganhou o Top of Mind na categoria canetas, né, que basicamente é sinônimo de categoria, mas vale destacar que teve maior performance de Top of Mind entre todas as categorias de bens de consumo no Brasil. Então, eu estou falando assim de marcas icônicas também, né, como Coca-Cola, por exemplo. Então, isso é muito interessante ver, né, a força da marca construída aí nos últimos 60, 65 anos de Brasil. É uma grande responsabilidade, né? É cuidar disso e perpetuar esse negócio e essa marca, essa conexão forte com a marca. A gente vai falar agora um pouco da BIC Cristal, e não tem uma fórmula de bolo, um motivo pelo qual a BIC sustenta tanto tempo um produto no auge, mas são várias ações, né, várias iniciativas que juntas formam o que a gente conhece, né, essa marca aí tão presente. Mas o que conecta tudo isso, independentemente se eu estou falando de isqueiro, de lâminas, ou de canetas, ou de lápis, é o DNA da marca, né? Qual que é o propósito da marca, né? Para que a marca se predispõe? Para prover para os consumidores soluções simples, confiáveis e acessíveis para todo mundo, em todo lugar, em todo momento. Então, esse é o DNA da marca BIC. Se a gente vê um produto no mercado ou em algum serviço que não tenha isso, que não seja simples, confiável e acessível, né, não é BIC. Então, isso é muito importante, né, do ponto de vista de marketing, obviamente, mas do ponto de vista de negócio também, a gente tem isso muito forte na nossa essência em tudo que a gente faz. Agora vamos falar, né, o sucesso, esse sucesso da BIC, ele passa por várias frentes. Uma delas, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o portfólio. Então, simples assim, né? As pessoas irem às lojas, online ou offline, e encontrarem um produto que elas desejam. Para isso, a gente precisa ter um portfólio adequado, né? Sempre em constante renovação e que atenda às necessidades dos consumidores. Então, aqui, sem entrar no detalhe, a gente tem desde a linha básica, onde a BIC Cristal entra aqui embaixo, né, da pirâmide, mas tem suas variações de ponta, de cores, até passando por produtos que é Big Fashion, Big Up, produtos mais coloridos, que proporcionam outro tipo de expressão, né? Depois aí outro produto icônico, né? A BIC 4 cores, que putz, acho que todo mundo conhece, passando por outros tipos de produto um pouco mais modernos, chegando até produtos aqui com esses efeitos metálicos e tal. Aqui, mais ou menos, também é uma pirâmide de preço, né? Não vou entrar muito no detalhe de precificação nessa apresentação, mas é muito importante, obviamente, cada produto tem a sua performance, a sua entrega e o seu valor percebido também. Tudo isso acontece, isso é o resultado de muita coisa que acontece antes, que é um pouco motivo desse fórum aqui, né? Que é a inteligência de mercado. Né? É como a BIC está sempre escutando as pessoas, sempre pesquisando, sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, tem uma área de Consumer Marketing Research que é global, mas a gente também tem uma atuação muito forte local, né? Entendendo as nuances do consumidor brasileiro. Né? E isso se reflete em tudo que a gente faz. Em serviço, em ativação de marca, em produto, inovação, em comunicação. Então, existe uma máquina por trás daquele portfólio todo que funciona e não para de funcionar sempre, porque uma vez que essa roda pare de girar, né, pode causar um problema muito grande para o futuro da empresa. Então, esse olhar para o consumidor, está sempre buscando, ele é muito importante. E, de novo, falando de uma categoria que está presente no desenvolvimento humano, né?
E então esse olhar para o consumidor tem que ser desde a primeira infância, porque a necessidade de uma criança de 2 anos, aqui tem um exemplo do giz de colorir, né, que tem no portfólio da BIC, é diferente de uma necessidade de um adulto. Então, cada fase dessa, a BIC entende profundamente quais são os influenciadores, o que a criança precisa, como ela usa, né? Aqui, por exemplo, nessa primeira infância, tem uma questão de aptidão e segurança muito importante, né? Um produto para uma criança, muito específico. Depois, tem uma questão de coordenação motora, vai passando por uma característica de produto, por uma criança maior, chegando até um adolescente, um jovem, que aí a gente fala mais da caneta mesmo, né? Um exemplo é o Enem, a caneta Bic Cristal Preta é a caneta do Enem, né? Os jovens falam. Então isso é muito importante até a fase adulta, né? A fase aí que estamos todos aqui trabalhando, provavelmente, ou fazendo alguma atividade, e provavelmente a gente usa a nossa caneta também para o dia a dia, para fazer anotações. Comprovadamente, a gente tem resultados que comprovam que a gente pensa melhor, a gente cria melhor, a gente desenvolve melhor com uma caneta e um papel. Né? Nosso cérebro funciona melhor e depois, obviamente, a gente vai usar o recurso que a gente precisa. Então, isso aqui é muito interessante, é um painel em constante evolução, até porque o processo de educação está em constante evolução e a BIC está sempre acompanhando muito essas tendências. Tá? Isso aqui é um exemplo que eu achei bem interessante trazer para vocês. Bom, posto toda essa parte de consumidor, portfólio que a gente passou agora, tem uma questão muito importante, né? Uma questão de presença nos pontos de venda. A BIC, de instrumentos de escrita, é a marca sempre mais preparada, que investe mais e melhor. Eu sou suspeito para falar, mas eu posso afirmar de alguns anos já que eu acompanho os Volta às Aulas, né, que é um período extremamente sazonal para essa categoria, uma categoria que se resolve basicamente em 4 a 5 semanas, mas a gente trabalha 12 meses em ciclo contínuo para nas 4, 5 semanas do período quente, que é o Volta às Aulas, a gente está com toda essa presença aqui que vocês podem ver, em diferentes perfis de loja, né? Tanto pontos naturais, como pontos extras, ponta de gôndola, apresentação de produto novo. Eu gosto muito dessa, que vocês podem ver no canto direito da tela, a Bic Intensity, né? Que é uma linha nossa de canetas para arte e criatividade adulta, com ponta 04. Então, como foi um lançamento há 2 anos atrás, a gente tem investido muito em mostrar para as pessoas no ponto de venda e que elas possam ter experiência com o produto. Então, essa venda unitária, que o produto quase pula no colo, né, das pessoas, as pessoas param em frente a essas pontas de gôndola, e tem várias pelo Brasil, e elas, vocês conseguem ver, elas testam, elas experimentam, né? E isso faz parte também da nossa estratégia de divulgação desse produto. A gente quer que as pessoas tenham essa experiência antes de comprar, e isso é muito importante também, porque a gente sabe da nossa qualidade e da nossa superioridade nessa experiência com o produto. Então, essa parte de visibilidade nos pontos de venda, para a gente, é super importante. Isso eu estou falando das lojas físicas, obviamente, e hoje em dia, cada vez mais também relevante, a nossa presença nos pontos de venda digitais, né? Então, a BIC vem evoluindo muito também essa presença. Aqui tem alguns exemplos, né? Primeiro, a nossa interação com as pessoas em redes sociais, em todas as plataformas, é diário isso, né? E as pessoas dão muita sugestão, a gente escuta, interage, e algumas até viram serviços ou produtos da marca. A gente, desde janeiro, né, já vai fazer quase um ano, no Volta às Aulas desse ano, né, em plena pandemia, a gente lançou o nosso e-commerce. Então, é o mundobic.com.br, funcionando super bem, todos os tipos de aparelhos. E eu convido vocês a entrarem, né, quem ainda não conhece, porque lá vocês vão achar todo o portfólio da marca. É o único lugar, inclusive, que vocês vão achar todo o portfólio de A a Z, e inclusive tem produtos especiais para o e-commerce, tem combos, enfim, tem muita coisa lá acontecendo. E a gente tem uma plataforma, além do e-commerce, que é o bicecolorir.com.br, que ela evoluiu muito também nesse período de pandemia, apesar de já existir um pouco antes, que é um portal de conteúdo voltado à educação. Ali a gente não vende nada, ali a gente traz conteúdo realmente para ajudar a prover uma educação de qualidade. Então, tem conteúdo para pais, para adolescentes, para crianças, para professores. Convido vocês a entrarem na parte ali dos artigos, que são muito bem elaborados, muito bem feitos, e com certeza tem muito aprendizado lá para todos nós. E além disso, a gente também sempre está disponibilizando atividades gratuitas, que as pessoas, os pais podem imprimir nas casas e fazer com as crianças, né, especialmente aí em período de educação híbrida ou home office. Então, tudo isso junto, né, cria uma presença de marca muito interessante, tanto no offline quanto no online.
Só para fechar essa parte digital, eu queria dividir um pouco com vocês, que também é parte, né, desse sucesso todo da marca, o que a gente tem feito em termos de transformação digital nos últimos 3 anos, na BIC Brasil e Argentina, e também globalmente. A gente divide basicamente em 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar são os canais digitais. Então, todo o conteúdo de marca, de marketing, campanhas, interações, dia a dia. Agora, por exemplo, está vindo o Dia das Crianças no Brasil, o Dia do Professor, e claro que a gente está inserido nesse contexto de educação, é muito pertinente a gente também falar sobre isso com bastante propriedade. Então, tudo isso é uma gestão diária, né, eu diria, de redes sociais, basicamente, desses projetos, esses sites ou essas plataformas que a gente faz. Por exemplo, para Bic Soleil, que é uma marca nossa de verão, de depilação feminina, a gente que tem uma plataforma de verão também. Então, são várias nuances aqui, que eu não vou entrar no detalhe, mas eu queria passar para vocês como isso é importante hoje no nosso dia a dia. O segundo pilar é um pilar de e-commerce e e-service, que a gente falou um pouco, né, do mundo BIC, mas vai além do mundo BIC, a gente tem também ferramentas internas que hoje em dia estão extremamente digitalizadas. Hoje, por exemplo, a gente não faz mais catálogo de produto físico, né, impresso, como a gente sempre fez. Agora é tudo virtual, tudo digital. É uma forma de vender também diferente da indústria, né, a BIC, para o varejo, e depois o varejo para os clientes ou consumidores finais, né? Além disso, a gente tem algumas plataformas de B2B também, que não aparecem para o consumidor na ponta, mas é muito importante para a gente também chegar no pequeno varejo, né, no pequeno negócio, na pequena papelaria, no pequeno bazar, que a gente sabe que para o Brasil esse canal mais tradicional é muito importante. E a gente tem um produto através da lâmina, ou da caneta, ou do isqueiro, que ele é muito desejado e necessário para esse tipo de loja, né, de bazar, bar, pequeno. São pequenos negócios mesmo. Então, o jeito também de a gente chegar melhor, com mais força, também através dessas plataformas B2B é muito importante para o nosso negócio. E, por fim, amarrando tudo isso, tem uma questão de cultura digital, né, que cada vez mais, hoje, já está muito arraigado na empresa. A gente sempre traz palestras com empresas que são referências, que fazem isso muito bem feito. Exemplo, semana retrasada, a gente teve a convite o pessoal da Magazine Luiza falando com os funcionários da BIC, contando um pouco sobre o case da Lu, e é muito bacana isso, né, porque traz também referências, outras possibilidades. Então, a gente tem feito muita troca com pessoas de fora da empresa, do mercado mesmo. Isso é muito saudável para todos, cria esse ecossistema, né, muito positivo. E a gente tem toda uma questão de governança, de controles, de reportes, KPIs, que também englobam essa presença digital. E a BIC criou, há uns 2 anos atrás, um centro de excelência global, que fica nos Estados Unidos e na França. Só por curiosidade, a BIC tem 2 sedes, 2 headquarters globais. Um fica em Clichy, na França, e outro fica em Shelton, nos Estados Unidos. E esse centro de excelência também ele capacita, treina, traz melhores práticas, traz governança e traz ferramentas, tudo isso para as operações melhorarem também essa presença digital. Okay? Então, isso também é parte dessa história toda da caneta, né? Transcende a caneta por si só, com certeza. E fora tudo isso, eu acho que é um tempero nesse molho, né, o que estava faltando um pouco, não podia deixar de falar um pouco sobre nossas ativações de marca, né? A nossa presença, principalmente num público infantil, adolescente, durante volta às aulas. A gente vende um produto que pulsa, que é colorido, que é divertido, tem a ver com expressão humana. Então, a gente está nessa vibe. É muito natural isso para a BIC, é muito gostoso dessa interação da marca quando a gente faz. Um exemplo aqui é a Bienal do Livro em São Paulo, um stand aí maravilhoso, as pessoas podiam desenhar na parede, podiam tirar foto aí com a tampa da caneta gigante. Essa tampa que vocês estão vendo aqui foi um evento no Rio de Janeiro, antes da pandemia. Teve um live painting, né? A gente convidou uma artista plástica e ela, junto com o marcador permanente BIC, ela que fez, né? Demorou aí umas 4, 5 horas, ela fez essa obra de arte. Essa tampa era branca e ela virou uma tampa linda e colorida. Então, a gente provoca e faz esse tipo de momento, porque é uma interação com as pessoas, né, uma conexão emocional muito forte, e como eu falei, a marca precisa pulsar, ela precisa estar viva sempre nesses momentos. Fora todas essas ativações, aqui tem alguns exemplos, tem as campanhas também, né, as campanhas são muito importantes. A gente falou muito de digital, mas as campanhas, vamos chamar de massa, que normalmente são veículos como televisão, né, ou rádio, enfim, elas também são muito importantes para a gente estar presente nos lares de todos os brasileiros, né? De todas as classes sociais, de todas as regiões. Não tenha ninguém que não tenha ou
que possa ter tido ou terá, espero eu, uma BIC. Então, a gente tem campanhas sempre que a gente traz nos Volta às Aulas, né? Estou falando dessa categoria de canetas, instrumento de escrita, mas também tem as campanhas das outras categorias. E são campanhas sempre muito leves, divertidas, que conectam com as pessoas de uma forma muito verdadeira também, muito autêntica. Isso faz parte também de toda essa estratégia, né? De toda essa conexão com os consumidores. Então, se somar tudo isso, né? Explica um pouco do sucesso dessa caneta, né? De como a gente sustenta essa caneta aí no auge por décadas, né? E tem alguns números aqui que traduzem essa performance toda. Então, primeiro eu já comentei, o top of mind é muito importante, né? Pensou em caneta, BIC, e isso é muito importante, obviamente, para uma marca, para um produto. A gente tem um market share, uma participação de mercado, aqui é o ditado pela Nielsen, né, no canal Moderno, de 70% de liderança. Então, cada 10 canetas vendidas nesse canal, 7 são BIC. Não necessariamente essa BIC cristal azul que vocês estão vendo, mas variações sobre ela, né? Vocês viram que o portfólio é bem grande, tem diversas possibilidades. Distribuição também é outro KPI, é outro indicativo muito importante. A gente está presente em 98% das papelarias no Brasil. A gente fala mais ou menos em 20 mil papelarias, ou seja, não tem uma papelaria, um canal que venda produtos para as aulas, vamos dizer assim, que não tenha uma BIC, né? Então isso é muito bacana, isso é um trabalho forte aí por trás. Durante Volta às Aulas, a gente roda um painel de lares, a gente sabe que 25% dos lares do Brasil inteiro compram uma caneta BIC durante Volta às Aulas, a gente está falando de 2 meses, né? Então é uma penetração muito forte, num período muito curto. E a gente tem alguns atributos de marca que as pessoas relatam, né, e contam para a gente, e percebem que são muito positivos, como produto extremamente confiável, melhor custo-benefício do mercado, maior durabilidade e variedade, isso é muito importante. Então, tudo isso somado, né, reflete um pouco esse sucesso e essa responsabilidade de continuar fazendo certo para perpetuar essa marca, esse produto. Eu ia terminar o case aqui, mas conversando com o pessoal, a gente achou bacana trazer para vocês algumas curiosidades, que é esse chart, estou terminando, tá? Que as pessoas sempre perguntam, né? Porque é um design, é um produto que não mudou, ele sempre teve essa cara, mas ele evoluiu ao longo do tempo. Eu tenho umas curiosidades aqui legais, né? Uma caneta dessa escreve até 3 quilômetros. Esse orifício que tem no corpinho da caneta, ele serve para equilibrar a pressão de dentro e de fora, melhorar a performance do produto. Se vocês repararem na tampa da caneta BIC, essa tampa azul, antigamente não tinha, tá? Eu sou da época que a gente ficava mordendo a tampa aí na escola, mas hoje em dia ela é vazada, né? Para evitar algum tipo de risco de asfixia, né? Caso alguma pessoa engula uma tampa, nunca aconteceu, graças a Deus, mas a BIC teve essa evolução, é importante. Depois, a pontinha da caneta, o número 4, que vocês podem ver, é uma bolinha. É a bolinha que gira, que faz a tinta derramar no papel, né? Essa ponta é extremamente cuidada na fábrica, ela é polida durante 5 dias para ficar 100% arredondada, enfim, tem toda uma tecnologia por trás. Depois tem o tubinho, que nunca é 100% cheio, porque ele se expande com calor. E aí tem uma curiosidade, né? A BIC é tão icônica que está presente no MoMA, né? No Museu de Arte Moderna, em Nova York, enfim. Então, curiosidades aí, né, sobre esse produto tão icônico, e deixar um pensamento para vocês, né? Quando a gente fala do marketing hoje, o marketing moderno, acho que não só na BIC, eu acho que extrapola um pouco, ele tem que ir, na minha opinião, além dos P's de marketing. Os P's têm que estar muito bem azeitados, muito bem feitos, sempre pensando no consumidor, né? Chegar certo, do jeito certo, no preço certo, no momento certo. Mas tem que ir um pouco além. O bom profissional de marketing, na minha opinião, ele tem que estar sempre com esse olhar comercial, que está nessa ponta do triângulo aqui, olhando para fora, buscando oportunidade, entendendo o negócio, mais do que os concorrentes, entendendo, eventualmente, o concorrente pode ser um parceiro em alguma ação. Então, tem que extrapolar, tem que ir além, tem que pensar diferente, tem que provocar. Isso, para mim, é fundamental. Depois, junto com isso, performance, né? Hoje não existe uma decisão sem um número, sem uma análise, algum fato, alguma coisa que mostre um caminho, né, que minimize a chance de erro ou maximize o sucesso. Então, performance, análise é fundamental, e o que orquestra tudo isso são as pessoas, né? O marketing, na verdade, não existe sem as pessoas comprando e alguém vendendo. Então, ter uma equipe também bem engajada, motivada, navegando na mesma direção, ou escrevendo o mesmo livro, fazendo uma metáfora aqui, é fundamental. Então, eu queria deixar para vocês um pouco essa minha visão sobre o marketing, sobre como potencializar tudo isso. Agradecer também a presença, eu estou controlando aqui, está dando a meia hora.
agradecer aí a paciência de vocês, espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a nossa querida caneta Bic Cristal. Obrigado, estou à disposição aqui para as perguntas. Primeiro que eu estou encantada com as curiosidades, Rodrigo. 3 quilômetros que escrever a caneta, a ponte, eu muito fiquei olhando aqui a bolinha. Bom, eu estou com um monte de pergunta aqui para você, eu vou ter que escolher, tá bom? Porque a gente tem tempo para fazer uma perguntinha. Então, eu vou perguntar o seguinte, olha só, a Caroline Baldo, ela perguntou o seguinte, qual foi o impacto da pandemia para a BIC? Positivo ou negativo e por quê? Você consegue responder isso para a gente? Não, excelente a pergunta, Carolina, né? Primeiro, assim, vamos falar do negócio BIC, tá? O negócio de lâminas de barbear e depilar não teve impacto, porque apesar das pessoas estarem mais em casa, a higienização do corpo continua acontecendo e o canal continua aberto. Então, você pensa em supermercado, em farmácia, então foi uma categoria que o negócio até está crescendo, tudo certo. Porque é um negócio muito saudável, né? Você pensa que você tem 3 negócios em um, isso gera uma segurança muito grande, né? Para os stakeholders e tal. Tá? E para a BIC, para os funcionários, né? Para todo mundo que opera a BIC. Então, esse negócio, muito, muito bem, obrigado. Depois, o negócio de isqueiro, ele sofreu um pouco, sim, porque os bares estiveram abertos, né? E 20% da distribuição é feita em bares. Porém, com essa volta, já compensou de sobra. Já é um negócio que volta a crescer, está indo muito bem. O negócio mais impactado mesmo, né? Pensando em caneta, em papelaria, foi o negócio de papelaria. Nesse último volta às aulas, só para você ter um número, o mercado caiu entre 30% e 40%, né? Porque as pessoas não estavam na rua, não estavam comprando, e muitas vezes elas reutilizaram, né, os materiais, e aí vamos extrapolar para mochila, caderno, instrumento de escrita do ano passado, né? Uhum. Então, foi um mercado que sofreu bastante. A BIC, nesse contexto, o que a gente fez, tá? A gente flexibilizou muito a parte financeira com nossos parceiros, nossos clientes, então isso deu uma saúde financeira, de uma forma geral, para a cadeia inteira. A gente segurou alguns lançamentos de produto e algumas execuções nos pontos de venda, porque não tinha pessoa, né? Não tinha por que fazer, que a gente vai agora trazer tudo para o próximo Volta às Aulas. E a gente intensificou nossa presença nos canais digitais, sem sombra de dúvida, como eu te falei, a gente lançou o mundobic.com.br em janeiro, né? Isso tudo fez o negócio tá firme, tanto que agora, graças a Deus, né, e a suavização da pandemia, a gente já tem clientes, cito como exemplo a Calunga, né, que é um parceiraço de negócio, que está já positivo. Se você pegar no acumulado de janeiro até outubro, já está positivo. Então, teve um vale, mas depois está voltando ao normal. A gente acabou de ter volta às aulas no México e nos Estados Unidos, agora no meio do ano, onde a gente teve crescimento de mercado de duplo dígito e a BIC ganhando market share. Então, é o que a gente espera que aconteça no Brasil, aí no Volta às Aulas, daqui a 6 meses, menos de 6 meses, né? Daqui a 3 meses, de janeiro a março. Espero que eu tenha te dado um pouco mais de luz sobre essa dinâmica aí do mercado na pandemia.